meu povo, quinta-feira fechando mais uma semana com o podcast da Loléria. Meu nome é Caio, meu compromisso aqui é te entregar notícia jurídica de verdade, sem aquele juridiquês engessado e com muita alegria e com a energia lá no alto. E no programa de hoje tem uma decisão do Alexandre de Moraes sobre os relatórios do COAF e ele salva meio mundo de investigação que poderia cair. Tem o TRF da terceira região barrando um aumento de imposto que ia pesar direto no bolso das sociedades de advogados de São Paulo. E tem o STJ soltando um preso que estava no semiaberto e voltou para a cadeia porque o juiz achou que era cedo para trabalhar fora. E a análise do dia é forte. O Henry Magnus no portal falando sobre como a reforma tributária pode transformar marketplace em responsável por impostos de terceiro. E por isso é um problema bem maior do que parece. Pega então aquele café e, como eu sempre te falo, pode ser o coado, pode ser o expresso, pode ser o da cafeteira e pode ser aquele copinho americano que você passou correndo numa padaria para tomar. O importante é que você fique ligado com a gente porque tem muita coisa boa vindo por aí. Se você atua em criminal, defesa ou acusação, ou se trabalha com investigação financeira, compliance bancário, lavagem de dinheiro, presta muita atenção. Na segunda-feira, dia 21 de abril, o ministro Alexandre de Moraes do STF deu um esclarecimento que mudou o rumo de milhares de investigações criminais do Brasil. Deixa eu te contextualizar, calma aí. No dia 27 de março, o STF concedeu uma liminar dizendo o seguinte: o COAF, aquele órgão que reúne dados bancários suspeitos, só pode entregar relatórios para a polícia ou Ministério Público quando já existe um inquérito formal instaurado ou um processo administrativo em curso, sem inquérito, sem relatório. A decisão foi pensada para evitar aquilo que a doutrina chama de pesca probatória. A polícia sair atrás de dados sem suspeita concreta na expectativa de encontrar alguma coisa. Você sabe o que eu entendi com isso? Tá proibido, tá vetado jogar aquele verde para colher maduro. Só que surgiu uma dúvida gigante. E os milhares de relatórios que o COAF já tinha entregado antes de 27 de março? Sem inquérito formal, caem todos? Investigação que começou com base naqueles dados morre? Moraes respondeu: não, a decisão vale só para frente. Relatórios entregues antes de 27 de março continuam válidos, mesmo se naquela época não existia inquérito formal. Prevaleceu a segurança jurídica. Tá bom. Isso é o que você entendeu ou o que aconteceu? Vamos descobrir agora. Se você é criminalista de defesa, aquela tese de pedir anulação em bloco de investigação baseada em relatório antigo da COAF morreu. O argumento agora é outro. Se o relatório antigo vale, se é depois de 27 de março sem inquérito formal, aí sim é nulo. Se você trabalha no Ministério Público ou na Polícia Federal, o alívio é grande. Investigações em estágio avançado, construídas com base em dados antigos do COAF, não precisam ser desfeitas. Detalhe final, o mérito da questão. Se o modelo atual de relatórios do COAF é ou não constitucional, vai ser julgado pelo plenário do STF no dia 14 de maio. Vale marcar no calendário, deixa aí uma notificação, um alerta para você não perder essa decisão. E essa agora é para você. Sobre você, se a sua banca está no lucro presumido ou se você é sócio de sociedade de advogados em São Paulo, presta atenção. O TRF da terceira região, que cobre São Paulo e Mato Grosso do Sul, manteve na segunda a suspensão do aumento de 10% nas percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL para as sociedades de advogados optantes pelo lucro presumido. O relator disse o seguinte: a União tinha perdido efeito suspensivo para derrubar a liminar. O TRF3 negou. Traduzindo o que está em jogo, a Lei Complementar 224 de 2025 aumentou os percentuais de presunção do imposto para escritório de advocacia. Na prática, mexeu para cima a base de cálculo do IRPJ e da CSLL de quem está no lucro presumido, que é justamente o regime mais usado por banca de médio porte, aquelas que faturam entre 5 e 78 milhões por ano. A OAB-SP entrou com ação alegando o seguinte: o lucro presumido não é benefício fiscal, é um método de apuração previsto no Código Tributário Nacional. Mexer nos percentuais para aumentar imposto sem mudar a natureza do regime é um jeito disfarçado de aumentar a arrecadação sem respeitar limite constitucional, desvio de finalidade segundo a entidade. E tá certo, isso é o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando sobre isso? Primeiro, se a sua banca fatura acima de 5 milhões por ano em São Paulo e optou pelo lucro presumido, você está protegido pela liminar por enquanto. Não precisa recolher o adicional de 10%. Segundo,
O caso está no TRF, mas a tese é replicável em outros estados. Se você advoga em outro TRF, vale conversar com a seccional da OAB local sobre ação parecida. A argumentação da OAB São Paulo é sólida. E terceiro, isso é provisório. Liminar pode cair em segunda instância, pode cair no STJ. Quem está se beneficiando precisa ter provisão de contingência. Se a tese virar, o imposto retroage. Mas, por enquanto, é alívio para o setor. Você sabia que participar de eventos é uma das formas mais estratégicas de evoluir na advocacia? É nesses encontros que você amplia repertório, acompanha as mudanças do setor e troca experiências com quem vive desafios parecidos. Pensando na importância desses momentos, a Aurum promove eventos para transformar conhecimento em prática, gerar conexões e fortalecer a sua atuação jurídica. Quer viver essa experiência? Acesse o link na descrição e fique por dentro. Essa aqui é para você que atua com execução penal, defensoria, criminalista de execução, Ministério Público. Segura essa informação. O STJ concedeu na segunda um habeas corpus para restabelecer o benefício do trabalho externo e da prisão domiciliar monitorada para um apenado que estava no regime semiaberto. Relator, ministro Rogério Schietti Cruz. O que tinha acontecido? O TJ do Rio de Janeiro mandou o apenado voltar para a unidade prisional com dois argumentos. Primeiro, ele tinha cumprido só 1% da pena. Segundo, o crime era grave em abstrato, então seria cedo para benefício. O STF desmontou os dois argumentos. O ministro Schietti disse o seguinte: o trabalho externo é parte essencial e intrínseca do regime semiaberto. Não é benefício que se conquista com tempo de pena. É característica do próprio regime. Exigir cumprimento de 1/6 da pena para trabalhar fora existe sim, mas só em dois casos: para quem está no regime fechado pedindo autorização para trabalho externo ou para quem quer saída temporária. Semiaberto, não. Isso é o que a STJ decidiu. O que você deveria estar pensando? Para a Defensoria Pública e criminalista de execução, é argumento pronto. Cliente no semiaberto teve trabalho externo negado com base em infração de pena cumprida, habeas corpus com alta chance de êxito. Para o Ministério Público, inverte a lógica do parecer. Não dá mais para se opor a trabalho externo no semiaberto dizendo que o preso cumpriu pouco tempo. A briga agora é outra. Bom comportamento e vínculo empregatício comprovado. Reforça a função ressocializadora da pena. Semiaberto que vira fechado, disfarçado deixou de ser tolerado. Muito bom, pessoal. E agora, a análise do dia. Henry Magnus, advogado empresarial, escreveu uma coluna provocadora sobre a reforma tributária, e especialmente sobre o papel dos marketplaces. O título: A responsabilização de marketplace pode virar um atalho perigoso da reforma tributária. A tese do Henry é direta. A Lei Complementar 214, que criou o IBS e o CBS, permite que a plataforma digital Marketplace seja responsabilizada pelo recolhimento de imposto de operação que não é dela. Quando o vendedor não paga, a plataforma paga. E o Henry diz: isso pode parecer razoável no papel, mas na prática pode virar o maior problema estrutural da reforma. Vou explicar para vocês aqui o raciocínio dele. Marketplace é intermediário, aproxima vendedor e comprador, processa pagamento, organiza a operação, controla a experiência do cliente. Tudo verdade, mas uma coisa é reconhecer esse papel relevante. Outra, completamente diferente, é transformar a plataforma em devedora natural do imposto que o vendedor de fora deveria ter pago. Quando o sistema tributário começa a tratar o intermediário como se ele fosse o próprio fornecedor, o Henry diz que o sistema deixa de calibrar a responsabilidade e passa a produzir distorção. E distorção no ambiente digital vira custo de entrada, endurecimento de cadastro, trava para vendedor pequeno, bloqueio automático, no limite, concentração de mercado. O Henry reconhece que a Constituição, depois da emenda 132 da reforma, autoriza o legislador a colocar a plataforma como sujeito passivo. A autorização existe, mas ele é cirúrgico no ponto. Haver autorização não significa que qualquer desenho será legítimo. A pergunta certa não é se pode responsabilizar, é em que medida, em quais hipóteses, até onde isso continua proporcional. E o Henry identifica um movimento importante. A Lei Complementar 227 de 2026 já começou a corrigir o texto original. Deixou mais claro que a plataforma não responde automaticamente por tudo, especialmente quando cumpriu seus deveres de informação. Mostra que o próprio legislador percebeu o risco de deixar a plataforma como, nas palavras do Henry, seguradora tributária de operação de terceiros.
A parte mais forte da coluna é quando ele traduz o problema para a linguagem de negócio. Se a plataforma sabe que pode pagar pelo erro do vendedor, ela reage, sobe a régua de entrada, endurece o cadastro, exige mais documentação, trava vendedor pequeno, amplia poder de suspensão. Tudo isso é prudente do ponto de vista jurídico, mas custa crescimento, diversidade de oferta, capilaridade. A frase final dele é que resume tudo. Responsabilizar marketplace pode ser legítimo. Terceirizar o risco estrutural do sistema tributário para a plataforma? Não pode. Coluna completa no portal lawletter.com.br. Viu só que legal esse bloco aqui do nosso podcast? Agora imagina você escrevendo um pouco do seu conhecimento jurídico para todos os nossos ouvintes no Brasil inteiro. Se você escreve sobre direito, o link para se candidatar ao programa de colunistas Lawletter Insight está na descrição do episódio. E para fechar, aquele novo quadro que é a cara dessa nova roupagem do nosso podcast, deixa eu até falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu tô amando dividir as minhas manhãs com vocês. Então vamos lá para a curiosidade jurídica de hoje. Na Justiça do Trabalho existe um princípio chamado conversão da justa causa. Funciona assim: se o empregador aplica justa causa ao trabalhador, mas no processo não consegue provar a falta grave, a justa causa cai e vira dispensa comum com direito a todas as verbas rescisórias. Agora, tem um caso emblemático julgado ano passado em que a situação foi inversa e entrou para os manuais por isso. Uma empresa dispensou um funcionário sem justa causa, pagou as verbas normalmente e o processo correu o caminho habitual. Aí, durante a instrução, descobriu-se que o empregado tinha desviado mercadoria da empresa em larga escala durante o contrato. Desvio grave, documentado. A empresa pediu ao juiz o seguinte: converta essa dispensa sem justa causa em justa causa retroativa e quero as verbas de volta. O juiz negou. Disse que justa causa é ato do empregador no momento da dispensa, não do juiz depois. Se a empresa não aplicou na hora certa, perdeu o direito. O empregado ficou com as verbas. Moral: em direito do trabalho, o tempo do ato é quase tão importante quanto o ato em si. Fica a dica. Olha aí, pessoal, o juiz mandou um recado. Olha só, eu não posso trabalhar como patrão desse funcionário, desse colaborador que foi demitido. Essa era uma responsabilidade, um ponto de atenção que você tinha que ter cuidado. Esse foi o recado que a gente consegue entender aí com essa decisão. Agora, se você pensou que tinha caído no esquecimento, aqui na Lawletter nós temos compromisso com a nossa palavra. Que rufem os tambores, porque chegou a hora de revelar o seguidor que foi premiado no último sorteio que nós fizemos. Obrigado a todos que participaram do sorteio da Doutrina Manual de Direito Penal Volume 1, edição de 2026, realizada pela editora Foco. Lembrando que todos têm 30% de desconto com o cupom LAWLETTER30. E a vencedora desse sorteio, que foi anunciado pelo Vitor na semana passada, vamos lá, pessoal, parabéns, Lilian Cavalcante. Deixa o seu arroba do Instagram nos comentários, vamos entrar em contato com você. E se você não foi sorteado, não fica triste. Semana que vem, a editora Foco volta com mais sorteios para vocês. Agora é o momento que a minha empolgação vai caindo um pouquinho, porque eu vou me despedir de vocês. Por hoje é isso. Se você chegou até aqui, deixa o teu comentário e comenta qual das 3 notícias de hoje mais bateu com o teu dia a dia. Isso ajuda o nosso podcast, a nossa equipe de editorial a calibrar o programa. Segue a Lawletter no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha nos stories marcando @law.letter, assina a newsletter gratuita, link na descrição. E se quer escrever para o portal, o link do Lawletter Insight também tá lá. Amanhã a gente volta, pessoal. Até mais, um forte abraço para vocês.